Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem e está assistindo meu vídeo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas ou hortaliças. Esse vídeo eu vou abordar um tema que me preocupa demais e eu estou por dentro do sentimento que o agricultor está tendo nesse exato momento e nas dificuldades que estamos passando para conseguir colher produção no campo. Antes, no verão, sempre foi difícil estar trabalhando, principalmente com hortaliças. Então, os produtores de hortaliças estão passando por um ano de final de 2021 e início de 2022 extremamente difícil. E está tendo um desequilíbrio não só das chuvas, mas também de praga e doença. Tudo resultante de alterações climáticas que nós estamos observando, vamos colocar aí no curto período de tempo, de 3 anos. E esse tipo de comportamento está afetando o campo e automaticamente o consumidor. Nós podemos observar comportamento de preço totalmente fora do controle. Hoje estive na feira, o feirante pegou e me falou que tem de hortaliças R$ 3.000 para ser comercializado. E ele não consegue reduzir o valor, porque se ele reduzir, ele não paga o que ele investiu para trazer e enriquecer a banca dele. Aonde já se viu? Quem algum tempo atrás iria imaginar que uma banca de feira de folhosas e outros hortaliças iria custar R$ 3.000? É muito complicado e cada vez está difícil. Então juntou todo aquele aumento que já vem vindo no ano passado devido à pandemia, que alterou os valores do dólar, que é uma moeda que é utilizada a nível internacional para comercialização de produtos, no caso tudo que é colhido no campo, e também na compra de adubos, compra de insumos. O plástico aumentou, o adubo aumentou, o combustível aumentou. Existe uma pequena melhora no combustível, houve uma pequena redução no adubo agora em 2022, só que com certos acontecimentos internacionais ele vai aumentar novamente. Então, quando começa a parecer que existe um fôlego, acaba acontecendo alguma coisa que esse fôlego que poderíamos tomar acaba recuando para trás, como se estivéssemos voltado a um passo atrás, dando um passo e voltando 2 para trás. É muito complicado. Conversando com esse feirante, e ele me falou dos R$ 3.000. Falei, meu Deus do céu, isso antigamente era num mini mercado, que geralmente trabalha-se com vários tipos de produtos no setor de alimentos, tanto refrigerado, congelado, secos, molhados, enlatados e assim por diante. E uma banca de feira, 3.000 conto, é muita coisa. E ainda as hortaliças folhosas foram o que mais houve dificuldade em ser adquirido. Na feira, uma cabeça de repolho beirando os R$ 10. No supermercado, em torno de R$ 5, R$ 6 o quilo. De alface ultrapassando R$ 5, no caso a cabeça. Mas vamos colocar o maço, porque às vezes a gente não consegue nem formar uma cabeça de substância. Aí temos que colocar 2, 3 para fazer um maço. Chegando a esse ponto, lá no final. Só que daí eu tô no outro lado também. Tô numa outra ponta. Eu tô ali no campo ajudando o produtor. Só que o que ele tá recebendo no campo não é o que tá saindo. No que a gente tá pagando na feira, no supermercado, na quitanda. Existe um caminho aqui que eu falo que é um portal mágico. Esse portal mágico que é do campo até o supermercado, na qual a gente compra o alimento, no caso a fruta e hortaliça, quando chega aqui o preço é muito maior de quanto saiu aqui.
que está acontecendo nesse meio tempo que fica nesse meio tempo aqui de sair do campo e chegar até a venda final? Alguém aqui no meio está ganhando muito dinheiro, porque já está difícil para o campo manter a produção por causa de custo. Esse mês que está acabando, eu tive produtores que têm roça nova no campo sem nenhum adubo, porque não tinha dinheiro para comprar insumo, mas ele não quer desistir, porque ele vive disso. Ele vive disso para plantar. Só que ele falou: Érica, eu plantei com a cara e a coragem, e eu tô rezando para minha planta me dar um retorno, porque eu não consegui colocar adubo no plantio. Seja ele esterco ou adubo químico ou orgânico, qualquer coisa, não pôs nada, é terra, é semente em cima de terra. E eu penso, eu não posso nem dizer, falei, poxa vida, como você pode fazer isso? Não posso nem falar isso para ele. Que ele não tinha condição, ele falou, ou eu compro adubo ou eu compro comida para casa. Que os dois não dá. Estamos rezando para que ele possa ter daqui 30, 40 dias dinheiro suficiente para pelo menos ter um pouco de esterco e fazer uma adubação ali de cobertura com esterco. Porque perto dos insumos que está hoje em dia, o esterco acaba sendo mais em conta. Então assim, vai depender muito. Então tá complicado, está complicado plantar, não só no nosso país. Está complicado plantar no mundo todo. O clima está alterado. Lugares que chove demais, que nem, por exemplo, Minas Gerais, são produtores de hortaliças de raiz, cenoura, beterraba, etc. O preço de cenoura nesse final do mês de fevereiro está exorbitante, porque o que acontece foi a caixa passou de mais de 120, 130, tem lugar que está saindo muito mais. E chega no supermercado, saindo R$12 o quilo. Para onde a gente vai? Quem que compra cenoura R$12 o quilo? Entendeu? Então muito complicado, porque tá chovendo demais, a raiz está apodrecendo no solo. Tanto cenoura, beterraba, folhosas estão com dificuldade muito grande de produzir, porque com esse calor intenso e alta umidade relativa do ar, porque em alguns cantos esparramados, não aquela chuva que pega grandes dimensões, que vem com aquela água hidratando o solo, não aquela enxurrada, é a água que hidrata o solo vindo do céu, não tá caindo mais. Ele tá caindo um pouco aqui, um pouco acolá, um pouco não sei aonde. Então a umidade do ar existe porque existe o carregamento dessa umidade, porque em pontos estão chovendo, só que o solo continua seco, o calor está intenso, muito intenso. Tem locais que estão atingindo 35 graus brincando, como também tem locais que estão atingindo 45 graus. Imagina a produção de hortaliça, para onde vai? As folhas então, como que sai? Tá muito difícil. E é unânime, todos os produtores que eu atendo falam, Érica, tá difícil demais plantar. A gente não tá conseguindo. O que antigamente tirávamos, hoje já é diferente. O que antes chovia, hoje já não chove mais. O que antes tinha, hoje já não tem. E aí vem todo um desequilíbrio, aumenta a incidência de pragas e aumenta a incidência de doença. Nisso o produtor tem que sair bombardeando o seu pomar, a sua horta, para ver se consegue colher alguma coisa. Isso se o sol não queima e acaba com tudo. Ou a chuva vem e arrasa com outro tanto. Aí a gente fica sem para onde correr. O que vamos fazer nesse período? O que dá para fazer nessas condições? Então tá muito complicado. Os climas tá bem irregular. Nós temos que estar trabalhando com alguma forma, algumas tecnologias. Hoje, em regiões no Brasil que não se pensava em utilizar sombrite, porque existe
dias nublados muito maior que em outros locais, eu estou recomendando porque nessa situação hoje precisa. Existe essa necessidade, mas em outros momentos eu jamais iria recomendar, porque é uma necessidade que nós precisamos ter. O cuidado é cada vez maior. A umidade, esse mormaço de calor e úmido tá tão forte que a gente não consegue nem trabalhar direito no campo. O produtor não está conseguindo manter uma rotina no campo, não está conseguindo trabalhar no campo mais. Por causa desse mormaço, por causa desse calor intenso com alta umidade do ar. E aí vem as doenças e tem uma disparada gigantesca de pragas. O que eu faço? E com esses problemas, existe o quê? Vai afetar diretamente o consumidor final. Não tem jeito, não tem como a gente não deixar passar esse prejuízo para o consumidor. E vai chegar cada vez mais com essas chuvas, essas tempestades que estão matando gente por causa de enxurrada, inundação. Ele também automaticamente afeta a parte agrícola. Tem gente perdendo animais, tem gente perdendo hortas, tem gente perdendo pomares, plantações por causa de excesso de água. No outro canto do nosso país, tem gente perdendo plantações por causa de seca e queimada, porque não está tendo um tipo de comportamento regular. E aí junta pandemia, que aumenta insumos, aumenta tudo que possa imaginar, o preço está lá em cima, custo de produção não tem como não aumentar, não tem como não repassar para o consumidor. Está afetando a compra de verdura e fruta das famílias, estão sim. Eu vou nos supermercados, eu olho, as pessoas não estão comprando combaticamente, só está comprando o essencial. Tem gente que fala, Érica, antigamente eu comprava sempre X marca. Hoje em dia, quem manda na marca que eu vou colocar de produto no meu carrinho é o preço. Porque eu já não posso mais querer nada, não posso mais escolher nada, não posso mais querer alguma coisa, porque quem vai mandar o que eu vou pôr no carrinho é o preço. Nem a minha necessidade de querer comprar alguma coisa não posso mais ter. Mesma coisa os insumos. Eu vou comprar o que eu posso comprar. Fora isso, não tem. Tem gente comprando varrição, adubo de varrição. Sabe lá o que tem nessa varrição? Que são os navios que trazem um adubo, que infelizmente o Brasil não é autossuficiente, ele depende, uma grande porcentagem de tudo que é de adubo no nosso país vem de fora, por isso que o dólar afeta muito o preço. Aí tem aqueles coitados que não tem medo de não jogar nada, acaba comprando varrição de um navio, que sabe lá o que de nutriente tem ali. É uma montanha de qualquer coisa junto com misturado com sei lá o que vai dar uma quantidade gigantesca de sabe o que tem no adubo. Várias pessoas estão fazendo dessa forma. Aí tem aquele conceito, é melhor colocar pouco ou sabe lá o que tem do que não jogar nada. E a produtividade caindo no campo. Já vem arrastando lá atrás com a seca. Aí no ano passado veio o que? A geada e nesse momento os preços de tudo. Então já vem uma queda de produtividade ao longo do tempo vindo cada vez mais para baixo. E aí a gente já não tem aquela quantidade mais que tinha antes. É simples, o mercado é assim, é de oferta à procura. Se eu tenho bastante oferta, o preço cai, entendeu? Então assim, às vezes até é bom ter bastante gente plantando um tal produto, porque quem sabe esse se mantém e alguém possa trocar e ter uma opção lá na frente de substituir o produto que eu vou colocar em casa, porque eu não consigo mais comprar. Então isso é muito complicado e para o produtor não tá fácil, entendeu? A temperatura do solo está aumentando demais. Mais do que nunca, eu vou repetir isso para vocês e vou falar,
Mais do que nunca nós temos que utilizar matéria orgânica no preparo do solo. Mais do que nunca eu tenho que adicionar e incorporar esse matéria orgânica, que é esse resíduo vegetal no solo. Mais do que nunca eu tenho que fazer cobertura do solo. Mais do que nunca eu tenho que fazer o mato trabalhar para mim. Mais do que nunca. Se a gente não resgatar e olhar de como era feito antigamente e trazer alguns princípios para aqui, para nossa realidade, que é o uso maciço de matéria orgânica, a gente não consegue produzir. Temos que utilizar o máximo de tecnologia que a gente consegue comprar, se puder também, se puder, porque eu sei que não é fácil. Tem produtor que não consegue fazer o mínimo no campo. E quando faz é com muito sacrifício. Só que o que antes eu não recomendava, como por exemplo sombrite para quebrar a radiação do sol, minimizar um pouco aquele aumento de temperatura embaixo e fazer com que a planta tenha o mínimo de conforto térmico, até para a gente poder trabalhar para o manejo dela, poder produzir alguma coisa. Tudo tem dois lados. Tem os excessos e as faltas. O meio termo, que a gente antigamente tinha, tá muito difícil de ter o meio termo. Porque ou falta água, ou tem excesso de água. Ou eu tenho condição financeira ou não tenho nenhuma condição. E assim vai. Só que também não podemos esquecer que o agricultor pode até ter um pé de meia, só que tudo acaba se não tiver entrando. E aí tem outro ponto que eu já conversei com vocês e já falei isso para vocês. O mercado também tem que entender que não tem como vocês cobrarem um preço muito alto, sendo que na realidade do campo não é aquilo. Se está saindo um valor já alto, uma caixa de 29 quilos de cenoura bater os 130, 140 reais, por que lá no final, no supermercado, tem que estar 12 conto o quilo da cenoura? Ah, tem o frete, tá, tudo bem, vamos colocar o frete aí. Porque eu sei que tem algumas hortaliças no Brasil em locais que o clima é um pouco mais fresco. Pouco, porque hoje em dia tá difícil ser muito fresco. Entendeu? Tá bem complicado ter essa característica. Então nós temos que começar a olhar diferente. O que dá para fazer? Então nós temos que observar a natureza e ver o que nós conseguimos plantar. A gente vai ter que deixar de plantar tudo aquilo que tem uma dificuldade gigantesca para a gente conseguir fazer o manejo e focar naquela espécie de fruta ou hortaliça que se dá bem. Porque senão eu não vou ter nada para vender. Ah, Érica, mas eu vivo disso. Tá certo. Tem gente que, por exemplo, tem hidroponia, não tem para onde correr. Mas gente também é assim, poxa vida, tá morrendo, não tá colhendo, as folhosas não estão se desenvolvendo, entra muita bactéria, começa a dar queima de sol, o calor tá cozinhando tudo e mais um pouco. E as hortaliças também não produzem. Muito quente, muito calor, as plantas abortam os botões florais e frutinhos antes de começar a se desenvolver. E se consegue desenvolver um pouco, amadurece antes do tempo, antes de ter padrão de consumo, antes de ter padrão de qualidade, de seleção e classificação que o mercado exige. Alguma coisa vai ter que mudar. Não vai ter para onde correr. Ou alguém diminui a margem de lucro, ou senão ninguém vai comprar mais nada. Porque aí sim não vai conseguir. E não tá só na fruta e hortaliças. O consumo também de carne caiu drasticamente. O povo parou de fazer churrasco por causa do custo. O povo parou de comprar frutos do mar por causa do custo. O que antigamente o pecuarista poderia rezar e falar: graças a Deus chegou esse período, não tá dando mais.
Não existe mais essa realidade, entendeu? Não tem como você ter condição de plantar mais nesse tipo de ambiente de mercado. Para você pescar alguma coisa também não. E assim vai. E aí? Então, assim, o consumidor parou, teve que cortar aquilo do meu cardápio. Eu tive que diminuir o consumo daquele produto. Tive que fazer isso, aquilo outro para substituir. E tá ruim, e tá ficando ruim para muita gente. Alguém tem que começar a observar e ver que nós precisamos de ajuda. A agricultura familiar, que são os pequenos, a agricultura de médio porte também precisa de ajuda. Não são somente os grandes fazendas, eles têm seguro, conseguem pagar seguro, só que é milionário o seguro. Não é qualquer pessoa que tem condição para isso. Tem que ter uma política pública voltada mais para a nossa agricultura, para a cara da agricultura do Brasil e começar a fiscalizar por que cargas d'água, o meu produto lá no campo, quando eu colho, chega no supermercado 10 vezes mais do que saiu lá, 10, 20, 30, 1000 vezes mais. Para que isso? Então a gente tem que começar a ter alguma ação. Senão dessa forma a gente não consegue mais alimentar a população, nem a gente consegue mais comprar. Eu particularmente, tem muita coisa que eu já parei de comprar. Porque é loucura um valor desse. Mas também eu sei que lá no campo tá difícil plantar. O clima não deixa. Então nós temos que ter alguma ação em relação a isso. Alguma atitude em relação a isso. Porque senão vai ser bem complicado o plantio, o manejo, a comercialização e ter produção. Isso vai refletir diretamente lá no final. Então, assim, é mais uma discussão do que está acontecendo atualmente. É uma discussão que eu vejo que está cada vez mais difícil de conseguir reverter isso no campo. O comércio também não sabe para onde anda. Tem supermercados que falta itens de frutas e hortaliças porque o valor é impraticável. Gerente de compra fala, eu me recuso a comprar e ter esse tipo de produto para não vender, porque o valor é caro demais. Então aquela diversidade que nós estávamos acostumados a ter quando vamos no supermercado, numa quitanda, não vai existir mais. Porque até quem vende vai selecionar o que vai comprar para poder comercializar. E o produtor, por mais que ele faça de tudo, ele não consegue ter esse tipo de colheita. E nós vamos ser diretamente afetados a curto prazo. Não é nem a médio prazo, é a curto prazo. Então, gente, isso é muito alarmante. Nós temos que pensar, refletir certinho como assistência técnica pode agir para tentar ajudar o produtor, visto que a gente não pode querer esgoelar ele porque ele não tem recurso financeiro mais, tá vivendo no pó da rabiola porque não tem como investir em alguma coisa para poder produzir junto com esse clima doido. Então é um investimento que tem que fazer de um dinheiro que ele não tem. Então cadê o governo que possa oferecer linha de crédito? E as linhas de crédito que pode estar ajudando o produtor a adquirir tecnologia, por exemplo, fazer uma cobertura com aluminete para tentar quebrar aquela radiação de sol e minimizar a temperatura aonde está o cultivo. O produtor ter condição de fazer poço artesiano para ter condição de fazer sua irrigação. Cada vez mais está seco, o clima está todo bagunçado, então teria que ter alguma coisa para poder ajudar. E dessa forma a gente conseguir ter um mínimo de produção, porque hoje em dia a gente não tem mais aquela oportunidade de chegar num supermercado, numa quitanda, em qualquer lugar e ter aquela diversidade. Logo, logo, os supermercados vão ter poucas unidades a ser comercializada de verdura e hortaliça por causa dos preços
ou porque não tem no mercado pela baixa produção e que faz com que o preço fique lá para cima. Vai ser comum, se continuar dessa forma, chegar no supermercado e não ver mais aquela diversidade, não ver mais aquela salada que a gente podia fazer. Vai chegar esse momento. E aí, como que fica? Como que vai ser a nossa vida daqui para frente? Chegar no mercado e não encontrar disponibilidade de produto na qual a gente tinha antigamente. Porque não tem para ser comprado, ou o que tem para ser comprado é caro demais. Por causa de falta de investimento, o produtor está sem recurso financeiro, o clima não está ajudando, os insumos vão voltar a aumentar e assim por diante. Então nós temos que pensar e refletir. Então desde já eu agradeço a vocês. Muito obrigado por assistir meu vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho no meu canal do YouTube, que é o Érica Fujita Oficial, e curta minha página do Facebook e do Instagram. Até a próxima vez e muito obrigada por vocês estarem comigo até o final desse vídeo. Até mais!